A televisão noticia o acidente do voo onde minha esposa estava. Eu renasci no dia em que ela fingiu a própria morte. Na vida passada, fui esmagado por um empréstimo de 30 milhões. Trabalhei como um louco por 10 anos, mas fui traído por ela. Só então descobri que ela estava com um amante e o filho não era meu. Nesta vida, meu coração está calmo. Imediatamente entrei em contato com um corretor para vender todos os meus bens. Não serei mais envolvido pela família dela. Estou determinado a fazê-los pagar o preço. Na tela da televisão, o apresentador está noticiando com um tom pesado as notícias sobre o voo MH730 da Malaysia Airlines. Eles afirmaram claramente que não houve sobreviventes a bordo. Minha esposa estava naquele avião. Na vida passada, desmaiei no local ao ver esta notícia. Quando acordei, esperei pelo empréstimo de 30 milhões que me sufocava. Ela usou nossa casa de casamento. Minha empresa hipotecou o dinheiro que ela levou, o que fez minha vida mergulhar em um abismo escuro a partir daquele dia. Mas agora estou olhando para a foto dela na televisão, e não sinto nem um pouco de emoção no meu coração. Eu até quero rir friamente. Muito bem, já que ela quer jogar esse jogo de fingir a morte, então eu vou brincar com ela até o fim. Jogar até o fim. Imediatamente liguei para o corretor de imóveis, Lausanne. Depois que a ligação foi conectada, eu disse diretamente, Lausanne, me ajude com um favor. Coloque à venda urgente os 2 apartamentos no centro da cidade em meu nome, bem como os direitos de propriedade do prédio de escritórios da minha empresa. Lausanne ficou em silêncio por alguns segundos, obviamente chocado com minhas palavras. Senhor Lin, você sabe que as condições do mercado não são boas agora. Se você vender com urgência, o preço será muito baixo. Você sabe que vai perder dinheiro. Não importa o quanto você perca. Eu o interrompi diretamente, só tenho um pedido. Em 3 dias. Todos os pagamentos devem ser creditados em minha conta. Depois de desligar o telefone, não hesitei nem um pouco. Eu disquei outro número. Aquele era um irmão que eu havia ajudado antes e agora é um detetive particular. Luzi G, ajude-me a investigar 2 pessoas. Uma é Liu Ryan. E o outro é o homem com quem ela tem estado em contato recentemente, chamado Shen Zhe. Do outro lado da linha, veio sua voz confusa. Dom Ge. Investigando a cunhada? O que aconteceu? Ela não está morta. Meu tom era calmo, sem um traço de emoção. Ele está agora com aquele homem chamado Shen Zhe. Encontre a localização deles para mim o mais rápido possível. Depois de organizar tudo, olhei para o meu celular. Na tela, havia dezenas de chamadas perdidas, todas da minha sogra, Liu Van, e daquele meu cunhado inútil, Liu Tão. Eu deslizei todas as notificações casualmente. Estava prestes a colocar o celular no silencioso quando o telefone de Liu Van tocou novamente. Assim que foi conectado, um grito de partir o coração veio do outro lado da linha. Lindon. Minha Ryan, minha filha simplesmente se foi. Que tipo de marido você é? Por que você não a impediu de ir para as Maldivas? Devolva minha filha. Aquele som agudo me doía nos tímpanos. Na vida passada, fui coagido por este tom choroso por 10 anos, tratando toda a família deles como ancestrais. No final, criei um bando de ingratos. Afastei o celular um pouco e esperei que ela parasse de chorar imediatamente. Só então disse friamente, já chorou o suficiente? O choro de Liu Van parou instantaneamente. Seu tom estava cheio de descrença. Lindon, que atitude é essa? Os ossos de Ryan ainda estão quentes, e você realmente... Ossos ainda estão quentes, foi usado incorretamente. O avião caiu no mar, e é provável que não haja ossos restantes. Segundo, o funeral dela, vocês, como família dela, deveriam lidar com isso melhor do que eu. Minha empresa está passando por alguns problemas. Estou muito ocupado para me afastar. Não dei a ela a chance de retrucar e continuei. É isso. Não me ligue se não tiver nada para fazer. Depois de falar, desliguei o telefone diretamente. Dei um jeito de colocar ela e Liu Tão na lista negra. Na manhã seguinte, o corretor Lausanne trouxe vários compradores para a porta. Para vendê-lo o mais rápido possível, o preço que dei foi apenas 70% do preço de mercado. Senhor Lin, por favor, considere cuidadosamente. Este preço é realmente muito baixo. Lausanne ainda estava me persuadindo silenciosamente. Não precisa considerar. Minha atitude era firme. Quem puder pagar o valor total mais rápido, esta casa será vendida para quem? Os compradores olharam para mim. Era como olhar para um louco que perdeu a cabeça. Mas diante desse enorme lucro, a ganância em seus olhos não podia ser escondida. Em menos de meio-dia,
A vila e os 2 apartamentos foram assinados com sucesso nos contratos de compra. A transferência dos direitos de propriedade do prédio de escritórios da empresa é um pouco mais problemática, mas com uma recompensa generosa, deve haver um homem corajoso. Lausanne deu um tapinha no peito e garantiu que seria feito em 3 dias, justamente quando eu estava assinando o contrato com o comprador. A campainha da vila estava tocando alto. Sem pensar, sabia que era Liu Van e Liu Tong que estavam vindo. Abrindo a porta, Liu Van e Liu Tong estavam parados na porta com raiva. Os olhos de Liu Van estavam vermelhos e inchados. Parecia que ela tinha chorado a noite toda, enquanto Liu Tong estava cheio de indignação e desprezo. Assim que ele entrou, apontou para meu nariz e começou a xingar. Lindon, seu ingrato de coração de lobo, minha irmã morreu há pouco tempo. E você já está vendendo a casa, cuspindo em meu rosto. Liu Ryan também está chorando e lamentando. Yan Yan, você teve uma morte tão trágica. Veja com que tipo de homem você se casou. Assim que você se foi, ele já está ansioso para vender esta casa. Os compradores e corretores na sala revelaram olhares de constrangimento e desprezo. Eu observei friamente a apresentação deles. Esperei que eles terminassem de fazer drama. Só então falei lentamente, já fizeram drama o suficiente? Liu Tong ficou surpreso por um momento. Então ficou ainda mais furioso. Lindon, o que você quer dizer? Nós dissemos algo errado? Minha irmã era tão boa para você, e é assim que você a retribui. Boa para mim? Parece que ouvi a maior piada do mundo. Usando minha casa, minha empresa como garantia, levando 30 milhões e fingindo sua própria morte para fugir. Isso é o que você chama de ser boa para mim? Minhas palavras foram como uma bomba. Explodiram instantaneamente na sala de estar. As expressões nos rostos de Liu Ryan e Liu Tong congelaram instantaneamente. Os compradores e corretores também ficaram chocados. Olharam uns para os outros, obviamente ouvindo um segredo chocante. Você está falando bobagens. Liu Ryan foi a primeira a reagir, argumentando com a garganta tensa. Como minha Yan poderia pegar 30 milhões emprestados? Isso é calúnia. É uma desculpa que você está usando para vender a casa. Exato. Liu Tong também ecoou. Minha irmã é apenas uma dona de casa, onde ela conseguiria tanto dinheiro emprestado? Lindon, acho que você está louco. Eu ri friamente. Tirei alguns documentos da pasta e joguei-os violentamente na mesa de centro à frente deles. Abram bem os olhos e vejam claramente. Este é o contrato de empréstimo assinado pela própria Liu Han. Este é o documento de hipoteca do banco. Está escrito claramente acima que se o empréstimo não for pago em 3 meses, o banco tomará esta vila e a propriedade da minha empresa. É claro que esses documentos foram forjados por mim durante a noite, mas a assinatura neles era a assinatura real de Liu Han. Na vida passada, quando estava organizando seus pertences, encontrei muitos rascunhos de sua prática de caligrafia. Ele não só imitava minha assinatura, a assinatura do chefe do banco, mas até sua própria assinatura. Eu poderia escrever exatamente igual com os olhos fechados. Liu Ryan e Liu Tong obviamente foram enganados. Eles pegaram os documentos e os examinaram repetidamente, e a cor em seus rostos desapareceu gradualmente. Impossível! Isso é absolutamente impossível! Liu Ryan murmurou para si mesma. Seus olhos começaram a se desviar. O plano dela, essa mãe. É impossível que ela não soubesse de nada. Não há nada de impossível. Cruzei os braços e fiquei de lado, observando-os com calma. Agora o banco já deu um ultimato. Estou vendendo todos os meus bens, apenas para preencher esse buraco. Caso contrário, todos nós teremos que viver na rua. Enfatizei especialmente as palavras todos nós, apenas para deixá-los também experimentarem a sensação de estarem sobrecarregados com dívidas. O rosto de Liu Tong ficou verde e branco, provavelmente pensando que no futuro não poderia mais gastar meu dinheiro com tranquilidade. Ele gritou furiosamente. Essa também é uma dívida conjunta de vocês dois como casal. Levantei as sobrancelhas e fingi surpresa. Que bom! Eu estava preocupado em não ter dinheiro suficiente para pagar, já que vocês são familiares dela. Então vocês também deveriam ajudar a pagar essa dívida, não é? Assim que terminei de falar, houve batidas violentas na porta, acompanhadas pelos gritos de homens fortes. Abram a porta! Lindon, pague suas dívidas! Vários homens fortes vestindo camisetas pretas e com tatuagens nos braços entraram pela porta. O careca na frente tinha uma cara feroz, o que o tornava assustador. Onde Liu Ryan e Liu Tong já tinham visto esse tipo de cena? Suas pernas ficaram bombas no local. Liu Ryan se escondeu diretamente atrás de Liu Tong.
Liu Tão também estava tremendo de medo, como se estivesse peneirando farelo. Este é o segundo ato que preparei. Na vida passada, foram essas pessoas que vinham cobrar dívidas a cada 2 ou 3 dias, perturbando minha paz e até causando problemas no restaurante onde eu trabalhava, fazendo com que eu perdesse meu emprego. Nesta vida, apenas os deixei aparecer mais cedo, devolvendo a eles todo o sofrimento que deveria ser meu. O careca caminhou até mim e perguntou com uma expressão feroz: Lindon, quando você vai pagar os 30 milhões de empréstimo? Fingi estar assustado e dei um passo para trás, apontando para Liu Hayan e Liu Tão, que estavam tremendo, e disse em voz alta com um tom desesperado: Senhores, toda dívida tem seu dono. Quem realmente pegou o dinheiro emprestado foi Liu Huyan. Eles são a mãe e o irmão de Liu Huyan. Vejam, está escrito claramente no contrato de empréstimo que todo o dinheiro foi usado por Liu Huyan para comprar casas e carros para seu irmão e comprar bens de luxo para sua mãe. Dizendo isso, entreguei o comprovante falso de fluxo de caixa. O careca pegou o comprovante e deu uma olhada. Em seguida, lançou um olhar feroz para Liu Lan e Liu Tão. Ah, então foram vocês que gastaram o dinheiro? Não, não fomos nós, não sabemos, não fomos nós que gastamos o dinheiro. Liu Tão estava tão assustado que quase chorou, gaguejando ao falar. Eu não me importo se vocês sabem ou não. O careca agarrou a gola de Liu Tão e disse ferozmente, já que vocês são da família dele. Então, o pai paga pela dívida do filho, a dívida é herdada pelo filho, ou pegue o dinheiro. Ou usem seus rins como garantia. Liu Lan gritou de medo e desabou no chão. Como se nada tivesse acontecido, tirei as últimas 20 mil moedas do meu bolso e coloquei na mão do careca. Sorri e disse, irmão, veja. Para pagar a dívida, minha casa, meu carro. Vendi até a empresa, agora só me resta essa quantia. Seja generoso. Leve para tomar um chá. Depois de dizer isso, abaixei a voz. Cheguei perto do ouvido dele. A família deles tem dinheiro, a casa na cidade natal não vale muito. Mas ainda pode ser vendida por 1 milhão, é melhor procurar eles do que procurar um pobre como eu. O careca pesou o dinheiro na mão, olhou para a mãe e o filho assustados e revelou um sorriso de satisfação. Ele soltou Liu Tão e deu um tapinha no meu ombro. Você é esperto. Depois de dizer isso, foi embora com seus subordinados. Depois de lidar com tudo isso, não hesitei nem um pouco. Peguei minha mala que já estava pronta e fui embora sem olhar para trás. Esta casa onde morei por 5 anos, 3 dias depois, o dinheiro da venda de todos os ativos chegou sucessivamente. Deduzindo a taxa de apresentação para a empresa de cobrança de dívidas e a taxa de serviço do detetive particular, ainda me restam mais de 20 milhões no cartão. Esse dinheiro é suficiente para eu me livrar completamente do passado e começar de novo. Posso até esbanjar à vontade. Não fiquei muito tempo nesta cidade e comprei diretamente uma passagem para o sul. Eu sei claramente que a próxima grande tendência é o live streaming. Na vida passada, levei 10 anos para descobrir o caminho. Nesta vida, quero aproveitar a oportunidade e me firmar o mais cedo possível. No momento em que o avião decolou, recebi uma mensagem do detetive particular. Irmão Dom, encontramos a pessoa, está no bairro à beira-mar na cidade vizinha. Shen Zemin comprou uma casa. Você adivinhou certo, Liu Huyan está vivendo muito bem. O filho também está lá, e ela está grávida. Abaixo da mensagem, anexada uma foto. Na foto, Liu Huyan está usando um lindo vestido, com a barriga levemente saliente, encostada nos braços de um homem alto e bonito, sorrindo com um rosto feliz. Ao lado deles, está meu filho Lin Yan. Aquela cena parece uma verdadeira família de 3 pessoas. Apaguei a foto sem expressão e desliguei o telefone. Ainda sinto uma pontada aguda no coração, aquela é a cicatriz deixada pela vida passada. Afinal, não consegui apagá-la completamente. Fechei os olhos e respirei fundo. Disse a mim mesmo, está tudo bem, tudo passou. Nesta vida, quem deve pagar o preço? Nunca fui eu, mas eles. Depois de chegar ao sul, não me apressei em mostrar minhas habilidades imediatamente. Primeiro peguei uma pequena parte do dinheiro e aluguei um apartamento com um bom ambiente. E registrei uma nova empresa de tecnologia. Na vida passada, para pagar aquela enorme dívida, sofri todo tipo de dificuldade. Trabalhei em todos os tipos de indústrias e conheço cada ponto de desenvolvimento da indústria de tecnologia nos próximos 10 anos. E sei qual pista tem o maior potencial de desenvolvimento. Enquanto eu estava replanejando o plano de desenvolvimento da empresa, um número desconhecido ligou de repente. Atendi o telefone. Do outro lado,
Veio imediatamente o grito furioso de Liu Tão. Lindong, onde diabos você está? O que você quer dizer com levar aquelas pessoas que cobram dívidas para nossa casa? Eles estão causando problemas todos os dias. Minha mãe está quase enlouquecendo, ouvindo sua raiva impotente. Achei incrivelmente ridículo e perguntei casualmente, o que isso tem a ver comigo? Como não tem nada a ver? Aquela dívida é a dívida conjugal de Liu Huyan. Agora que Liu Huyan morreu, você deve pagar sozinho. Liu Tão gritou. Quem te disse que Liu Huyan morreu? Eu joguei essa frase de propósito. O outro lado do telefone ficou em silêncio instantaneamente. Quase consigo imaginar a expressão atônita no rosto de Liu Tão neste momento. Parece que ele não sabe de nada. A verdade por trás da falsa morte de Liu Huyan. O que você quer dizer com isso? O que eu disse? Eu ri levemente. Eu o vi há alguns dias com um homem. Ele está vivendo muito bem, então vocês deveriam procurar ele para pagar essa dívida. Sem esperar que Liu Tão reagisse, desliguei o telefone diretamente. Eu sei. Essas palavras logo chegarão aos ouvidos dele. Quero ver como ele vai reagir. O progresso das coisas foi mais rápido do que eu esperava. Liu Huyan obviamente é uma pessoa impaciente. Depois que minhas palavras foram transmitidas a ele por meio de Liu Tão, ele agiu imediatamente. Uma semana depois, eu estava em uma reunião na empresa. Uma mulher estranha veio até mim. Ela estava vestida com um terno profissional e maquiagem impecável. Ela alegou ser a melhor amiga de Liu Huyan, chamada Zhou Qin. Senhor Lin, eu sou a melhor amiga de Yan Yan. Ouvi algumas coisas sobre você e acho que precisamos conversar. Zhou Qin sentou-se na minha frente, adotando uma postura oficial. Eu a incentivei a continuar. Ouvi dizer que você está dizendo a todos que Yan Yan não morreu e fugiu com outro homem. Os olhos de Zhou Qin estavam muito afiados. Senhor Lin, eu sei que você está triste por perder sua esposa, mas não pode caluniar uma pessoa que já faleceu. Eu sorri e disse, Senhorita Zhou, você veio aqui hoje especialmente para defender Liu Huyan? Eu só não quero que minha melhor amiga seja difamada depois de morrer, disse Zhou Qin com retidão. É mesmo? Inclinei meu corpo ligeiramente para frente, olhando fixamente em seus olhos. Então, por que você não me diz? Se sua melhor amiga tinha um relacionamento próximo com um homem chamado Shen Ze antes de morrer, ele usou meus bens como garantia para pegar um empréstimo de 30 milhões e transferiu esse dinheiro para a conta de Shen Ze. A expressão de Zhou Qin mudou instantaneamente. Um traço de pânico brilhou em seus olhos. Mesmo que ela tentasse desesperadamente disfarçar, ainda fui capaz de perceber. Eu não sei do que você está falando, ela disse, fingindo calma. Eu não sei. O sorriso no canto da minha boca ficou ainda maior. Não importa, já chamei a polícia. A acusação é fraude de empréstimo. Acho que a polícia vai me ajudar a descobrir tudo. O rosto de Zhou Qin ficou completamente pálido. Você, o que? Eu me levantei, olhando para ela de cima. Senhorita Zhou, volte e diga a Liu Huyan que esconder não adianta. Estou esperando que ele venha falar comigo pessoalmente. Zhou Qin fugiu imediatamente. Seu roteiro original provavelmente era que eu arcasse com enormes dívidas e trabalhasse duro por 10 anos. E depois que eu pagasse as dívidas e fizesse a empresa crescer e prosperar, Liu Huyan voltaria como uma sobrevivente de um acidente aéreo com amnésia, assumindo tudo que era meu de forma natural. É uma pena que eu tenha renascido. Seu belo sonho está fadado ao fracasso. 3 dias depois, a campainha do meu apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico e vi um rosto familiar e estranho. Liu Huyan. Ela perdeu muito peso e seu rosto estava um pouco abatido, mas seus olhos estavam cheios de cálculo e ressentimento. Ao lado dela estava o homem que destruiu minha vida na vida anterior, Shen Ze. Ajustei minhas roupas. Abri a porta. Lindong, Liu Huyan disse. Sua voz estava um pouco rouca e trêmula, fingindo estar muito magoada. Quanto tempo? Eu disse, encostado no batente da porta, sorrindo calmamente. Quanto tempo? Lindong, por que você está fazendo isso? Assim que entrou, sua atuação era a mesma de antes. Grosseira e realista. Se eu não tivesse renascido, provavelmente seria enganado por sua aparência. Vulnerável. Shen Ze também se manifestou imediatamente, com uma voz bajuladora. Senhor Lin, você sabe o quanto Yan sofreu por você. Ela foi levada pelas ondas para uma ilha deserta e sobreviveu comendo frutas silvestres. Mais tarde, fui eu quem a salvou. Ela também perdeu a memória e não se lembra de nada. Ela só se lembra do seu nome. Finalmente conseguimos encontrá-lo.
É assim que você a trata? Os dois cantaram em uníssono, cooperando perfeitamente. Nesse momento, meu filho, Ling Yan, disse baixinho com uma voz suave, papai. Não culpe a mamãe, ela sente muito a sua falta. Na vida passada. Nesta vida, papai me fez disposto a ser um cavalo de trabalho para eles por 10 anos, mas agora, só sinto nojo no meu coração. Depois de terminar de falar, bebi um gole de água e perguntei calmamente. Minha reação excedeu completamente suas expectativas, e Liu Huyan até se esqueceu de derramar lágrimas. Ling Dong, você perdeu a memória. Sobrevivência em uma ilha deserta? Eu ri. Liu Huyan, você me considera uma criança de 3 anos? Ou você acha que sua atuação é realmente incomparável no mundo? Os rostos de Liu Huyan e Shen Ze ficaram terrivelmente pálidos. Como você sabe? Eu também sei. O bebê na sua barriga é dele. Estendi a mão e apontei para Shen Ze. Eu também sei que Ling Yan não é meu filho. Peguei 2 documentos debaixo da mesa de centro e joguei na frente deles. Um é o relatório de teste de paternidade entre Ling Yan e eu, cuja conclusão mostra claramente que os dois não têm parentesco sanguíneo. O outro é o que eu preparei com antecedência, todas as evidências de que Liu Huyan e Shen Ze conspiraram para realizar fraude de empréstimo. Liu Huyan, Shen Ze. Levantei-me, caminhei até eles e disse palavra por palavra, desistam. O rosto de Liu Huyan mudou de pálido para cinza mortal. Não, não é assim. Ling Dong, me escute. Ela ainda queria fazer uma última tentativa. Explicar. Eu ri friamente. É explicar sua traição durante o casamento. Ou explicar que você se juntou ao seu amante para fraudar meus bens. Ou ainda explicar que você me fez corno por 5 anos inteiros. Cada palavra minha era como uma lâmina afiada, atingindo seu coração com força. Shen Ze protegeu Liu Huyan atrás dele, gritando com uma voz severa. Ling Dong, não calunie. Nós nos amamos de verdade. Você não pode dar felicidade a Yanyan, eu posso. Amor verdadeiro? Parecia que eu tinha ouvido a maior piada do século. Amor verdadeiro é calcular meu dinheiro? Shen Ze, você acha que eu não sei que tipo de pessoa você é? Quando você estava trabalhando na minha empresa, você já estava roubando, desviando fundos públicos. Se não fosse por Liu Huyan implorar por você, você já estaria preso. O rosto de Shen Ze instantaneamente ficou da cor de fígado de porco. Você me investigou. Eu não estou investigando você, eu só estou recuperando o que é meu. Olhei para eles com olhos frios, peguei meu celular e disquei um número. Alô, polícia? Tenho 2 suspeitos de fraude aqui. Liu Huyan finalmente entrou em colapso completo, gritando e se atirando para pegar meu celular. Ling Dong, você não pode fazer isso comigo. Eu te amo. Eu a evitei facilmente. Olhando para seu rosto distorcido pela emoção, senti-me incrivelmente estranho. Essa é a mulher que amei profundamente por 10 anos. E por quem dei tudo? A polícia chegou rapidamente, e quando as algemas frias foram colocadas nas mãos de Liu Huyan e Shen Ze, eles finalmente perceberam que tudo havia acabado. Liu Huyan lutou como uma louca, amaldiçoando-me incessantemente, ameaçando não me deixar em paz nem mesmo como um fantasma. Eu a observei sendo levada pela polícia, sem uma única onda em meu coração. Liu Huyan e Shen Ze foram presos criminalmente por suspeita de fraude de empréstimo de grande valor, e o que os aguarda é a punição severa da lei. E Liu Van e Liu Tong, como conhecedores e colaboradores, também não escapariam da responsabilidade. Quando a polícia apareceu na porta, Liu Tong ainda queria negar, mas foi traído pelos membros da empresa de cobrança de dívidas que eu havia contratado antes, que revelaram tudo o que sabiam. Acontece que eles já sabiam de todo o plano de Liu Huyan, e até ajudaram Liu Huyan a encenar uma cena de sofrimento, só para me fazer disposto a arcar com aquela dívida enorme. Só que eles nunca esperaram que eu não seguiria o roteiro deles. Depois que a verdade veio à tona, todos ficaram estupefatos. Aqueles parentes e amigos que antes expressavam simpatia por mim, e que me apontavam o dedo quando eu estava vendendo a casa, agora exibiam rostos bajuladores, dizendo palavras hipócritas de elogio. Eu só achei ridículo, não dei atenção a ninguém, e depois de terminar todos os procedimentos, deixei completamente aquele lugar de certo e errado que me dava nojo. Quanto a Ling Yan, a criança que eu chamei de filho por 5 anos, acabou sendo enviado para um orfanato. A família de Shen Ze, ao ouvir que ele havia cometido um crime grave, imediatamente cortou relações com ele. Nem importando com aquele neto, Liu Huyan me perguntou, papai, você não me quer mais?
Eu olhei para o rosto dele, que era muito parecido com o de Shen Zhe. Senti uma paz profunda no meu interior. Eu não sou seu pai. Depois de voltar para o sul, dediquei-me de corpo e alma ao desenvolvimento da empresa. Com a experiência da minha vida anterior, capturei com precisão a primeira onda de bônus do e-commerce de transmissão ao vivo. Não me apressei em contratar grandes influenciadores da internet, como outros colegas, gastando dinheiro para comprar tráfego. Em vez disso, fiz o contrário, concentrando-me na construção de um sistema de cadeia de suprimentos independente. Liderando pessoalmente a equipe, viajei para as principais zonas industriais do país, controlando a qualidade e o custo dos produtos desde a fonte. Na fase inicial da empresa, havia falta de pessoal. Eu dormia na empresa quase todos os dias. Embora estivesse exausto, me sentia mais realizado e satisfeito do que nunca. Certa noite, eu estava verificando alguns dados da cadeia de suprimentos. Uma voz leve e fria soou acima da minha cabeça. Presidente Lin, aqui estão os documentos legais que você solicitou. Levantei a cabeça e o que vi foi um rosto sério e capaz. Ele era Su Qin, o consultor jurídico que eu havia contratado. Um excelente aluno recém-formado em uma faculdade de direito de primeira linha no exterior. Ele colocou os documentos sobre a mesa. Empurrou seus óculos de aro de ouro e disse: Presidente Lin, já são quase 12 horas, você deveria descansar. Seu tom era calmo, mas com um toque de imposição inegável. Só então senti uma onda de fadiga. Obrigado. De nada. Su Qin hesitou e acrescentou: a saúde é a base de tudo. Se você se esforçar tanto, mesmo que a empresa abra o capital, você não terá vida para aproveitar. Sua franqueza me pegou de surpresa. Vi que ele sorriu de repente. Advogado Su, você está preocupado comigo? As bochechas de Su Qin mostraram um leve rubor imperceptível, mas ele rapidamente recuperou a compostura e disse inexpressivamente: eu só não quero que meu cliente morra de tanto trabalhar, isso afetaria meu salário mensal. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora, deixando apenas uma figura elegante. Olhei para suas costas e o sorriso no canto da minha boca se intensificou inconscientemente. Sob minha liderança, a empresa estava prosperando. Em menos de 6 meses, com seu excelente custo-benefício e equipe de apresentadores profissionais, abriu caminho no competitivo mercado de e-commerce de transmissão ao vivo. A avaliação da empresa também disparou. Tornei-me um azarão no círculo de e-commerce do Sul. Inúmeras instituições de investimento invadiram a porta da empresa. Depois que a empresa entrou nos eixos, finalmente tive um tempo para respirar. Su Qin também foi promovido a diretor jurídico da empresa. Nos víamos com cada vez mais frequência. Gradualmente, descobri que essa mulher era muito mais interessante do que eu imaginava. Quando ela trabalhava, seus olhos eram perspicazes, como um instrumento de precisão que não cometia erros. Mas, em particular, ela amolecia o coração com gatos de rua e, quando comia uma sobremesa que gostava, mostrava um sorriso infantil. Esse forte contraste a tornou particularmente atraente para mim. Comecei a criar intencionalmente oportunidades para ficar sozinho com ela, pedindo-lhe para jantar com o pretexto de detalhes do contrato, ou calculando o tempo em seu caminho para casa depois do trabalho, para encontrá-la por acaso. Ela era perspicaz, naturalmente, entendia minhas intenções, mas não as revelava nem as rejeitava. Essa disputa tácita me encheu de alegria. Até aquele dia, quando a levei de volta ao andar de baixo do prédio de apartamentos. Finalmente reuni coragem para dizer: Su Qin, posso te cortejar? Su Qin olhou para mim em silêncio. Por um longo tempo, tanto que pensei que seria rejeitado. Só então ela disse lentamente: Lin Dong, você conhece o meu passado? Fiquei surpreso. Na verdade, eu não sabia nada sobre o passado de Su Qin. Eu só sabia que ela era boa o suficiente. Era uma excelente aluna graduada em uma universidade famosa da Ivy League, entrou em um escritório de advocacia de primeira linha depois de retornar ao país e, mais tarde, foi contratada por mim para a empresa. Eu não me importo com o seu passado, deixei escapar. Não, você deveria se importar. Os olhos de Su Qin continham emoções complexas que eu não conseguia entender. Eu estive na prisão. Essas palavras soaram como um trovão estrondoso em meus ouvidos. Olhei para seu rosto calmo. E não consegui dizer nada por um momento. Muito surpreendente, não é? Su Qin deu um sorriso autodepreciativo. Fui condenada a 3 anos por agressão intencional. A causa foi um homem. Seu tom era calmo, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Eu também fui traída cruelmente pela pessoa que mais amava, assim como você.
Só que eu não fui tão racional quanto você e escolhi a maneira mais estúpida de acabar com esse relacionamento. Ele levantou os olhos para mim, com um pouco de hesitação. Lindon, agora, você ainda quer me cortejar? Olhando para sua aparência propositalmente forte. Meu coração doeu de repente. Dei um passo à frente e a abracei suavemente. Ele disse em seu ouvido com uma ternura nunca antes vista, tudo passou. Seu corpo ficou rígido em meus braços instantaneamente. Depois de muito tempo, senti um calor úmido em meu ombro. Eu sabia que essa mulher, cuja aparência era indestrutível, finalmente havia baixado todas as defesas. E assim, naturalmente, eu e Sukin começamos a namorar. Nosso relacionamento era calmo e confortável. Nos dias de semana, cada um estava ocupado, sem se incomodar. Nos fins de semana, eu assistia filmes no sofá, ou íamos passear no campo. Ela nunca perguntava sobre Liu Ryan, e eu tacitamente não mencionava seu passado vergonhoso. Ambos fomos feridos profundamente por aqueles que amamos. Então entendemos ainda mais como valorizar aqueles que estão à nossa frente. Os dias passavam, e minha empresa já havia se tornado uma empresa líder no campo de transmissão ao vivo de comércio eletrônico. Minha riqueza também aumentou constantemente, e me tornei o novo queridinho dos negócios na boca da mídia. Ao mesmo tempo, Liu Ryan e Shen Ze também receberam um veredicto final. O crime de fraude de empréstimo foi estabelecido. O valor envolvido era enorme e as circunstâncias eram terríveis. Liu Ryan foi condenada a 15 anos. Shen Ze foi condenado a 12 anos. Liu Van e Liu Tong, como cúmplices, também foram condenados a 3 e 5 anos, respectivamente. Toda a família dele se reuniu na prisão. Quando ouvi a notícia, eu estava jantando com Sukin. Não senti nenhum prazer. Apenas um completo alívio. Todas as queixas da vida passada foram finalmente apagadas. No que você está pensando? Sukin pegou um pedaço de peixe para mim e perguntou suavemente. Estou pensando que parece que nunca te disse uma frase. Que frase? Eu te amo. O rosto de Sukin ficou vermelho instantaneamente. Ela baixou a cabeça e cutucou o arroz em sua tigela com os pauzinhos. Senhorita, você é tão melosa. Mas o canto de sua boca ligeiramente levantado. Já não conseguia esconder sua alegria. Olhando para sua aparência adorável, não pude deixar de rir. É tão bom. Renascido, finalmente encontrei o meu. Verdadeira felicidade. Mas essa felicidade estável foi interrompida bruscamente por alguém. Naquele dia, eu estava processando documentos no escritório. Ishua entrou em pânico. Sr. Lin, algo ruim aconteceu. Um grupo de pessoas chegou lá embaixo, dizendo que são seus familiares. Eles pediram para vê-lo. Eu franzi a testa. Familiares? Eu renasci sozinho. De onde viriam familiares? Fui até a janela e olhei para baixo. Minhas pupilas se contraíram de repente. Havia um grupo de pessoas paradas lá embaixo. O líder era um oso de cabelos grisalhos, mais vigoroso, vestindo um terno onça bem cortado e segurando uma bengala de dragão. Sua aura era imponente. E a pessoa ao lado dele me pegou de surpresa. Era a mãe de Liu Ryan, Liu Van. Ela não deveria estar na prisão? Um pressentimento sinistro invadiu meu coração instantaneamente. Logo, a recepção ligou, dizendo que o grupo já havia subido. Deixei a secretária sair primeiro e enviei uma mensagem para Sukin. Tenho uma emergência aqui. Não vem aqui primeiro. Alguns minutos depois, a porta do escritório foi aberta. O velho entrou com a ajuda de Liu Van. Seu olhar sombrio e penetrante caiu diretamente sobre mim. Você é Lindon? A voz do velho era cheia de vigor, com a opressão de alguém que está em uma posição superior há muito tempo. Eu não respondi. Apenas olhei para Liu Van. Liu Van encontrou meu olhar e imediatamente baixou a cabeça com culpa. Mas não conseguiu esconder um sorriso presunçoso no canto de sua boca. Eu sou o avô materno de Liu Ryan, Zhou Zhenxion. O velho se apresentou proativamente quando viu que eu não falava. Zhou Zhenxion. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Ele é um velho empresário famoso em Pequim, altamente respeitado no mundo dos negócios. Eu nunca imaginei que ele seria o avô materno de Liu Ryan. Então, Senhor Zhou, qual é o propósito da sua visita? Meu tom era calmo. Zhou Zhenxion bateu no chão pesadamente com sua bengala. Não ouso dar conselhos. Estou aqui hoje para buscar justiça para minha neta. Justiça. Eu ri como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Senhor Zhou, você não está enganado? Sua neta é uma golpista de verdade. Atualmente cumprindo pena na prisão. Eu sou a vítima. Absurdo!
O homem de meia-idade atrás de Zhou Zhenxiong repreendeu severamente. Eu o reconheci como o filho mais velho de Zhou Zhenxiong, Zhou Qilin, também o atual líder do grupo Zhou. Eu estou apenas declarando os fatos. Eu encontrei seu olhar sem medo. Zhou Zhenxiong levantou a mão para impedir Zhou Qilin, com os olhos turvos. Olhando fixamente para mim, Lin Dong, eu sei que Yanen te ofendeu. Mas ela já sofreu punição legal. Uma garota. Vai ficar 15 anos na prisão. Esse preço não é suficiente? Não o suficiente. Eu cuspi friamente 2 palavras. Ela arruinou minha vida. 15 anos é barato demais para ela. Zhou Zhenxiong ficou com o rosto pálido de raiva. A bengala em sua mão estava tremendo. Liu Van gritou e imediatamente avançou, chorando com mais detalhes. Pai, olha, ela é tão fria e implacável. Nossa Yanen originalmente foi forçada por ela. Ela passava os dias bebendo e se divertindo fora de casa, sem voltar. E ainda batia e xingava Yanen. Yanen estava desesperada e foi enganada por aquele Shen Zhe. Animal. Lin Dong, sobre a tolerância de uma pessoa, hoje você trouxe pessoas para invadir minha empresa. Inventando essas mentiras, você quer me destruir? A expressão de Zhou Zhenxiong estava tão sombria que podia pingar água. Ele não esperava que eu fosse tão jovem e tivesse uma aura tão forte, sem medo de sua pressão. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Lin Dong, não vamos falar em rodeios. O que você quer para deixar Yanen em paz? Eu ri. Depois de dar tantas voltas, esse é o verdadeiro objetivo deles. O que eu quero? Eu olhei para ele, com um sorriso zombeteiro no canto da boca. Eu quero que Liu Huyan devolva o que me deve, com juros e tudo. Eu posso pagar a dívida por ela. Zhou Zhenxiong disse casualmente. 30 milhões, certo? Eu te dou 60 milhões. Que generosidade! Não é à toa que há família Zhou da capital. Senhor Zhou, você acha que o que me falta é dinheiro? Eu perguntei de volta. As sobrancelhas de Zhou Zhenxiong se franziram ainda mais. Então o que você quer? Eu quero que ele passe o resto da vida na prisão. Meus olhos estavam frios, sem um traço de calor. Zhou Zhenxiong foi completamente provocado e levantou a bengala para me bater. Zhou Qilin rapidamente o impediu. Pai, não se mova. Não vale a pena ficar com raiva de pessoas assim. Depois de acalmar o pai, Zhou Qilin olhou para mim com um olhar sombrio. Lin Dong, eu te aconselho a parar por aqui. Ofender nossa família Zhou não te trará nenhum benefício. É mesmo? Eu não tinha medo nenhum. Então eu gostaria de ver quanta habilidade a família Zhou realmente tem. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. Neste momento, a porta do escritório foi aberta novamente. Su Qin entrou. Senhor Zhou. Su Qin se virou para Zhou Qilin, com uma atitude nem servil nem arrogante. Eu sou o advogado representante do presidente Lin. Temos motivos para acreditar que suas declarações anteriores constituem ameaça e intimidação. Nossa parte se reserva o direito de buscar sua responsabilidade legal. Zhou Qilin olhou para Su Qin, que apareceu de repente. Primeiro ficou confuso, mas depois que viu o rosto dele claramente, sua expressão mudou drasticamente. Su Qin? Eu percebi agudamente. O choque em seu rosto misturava-se a um leve traço de medo. Ele conhecia Su Qin. Su Qin olhou para Zhou Qilin com um olhar frio como gelo. Presidente Zhou, quanto tempo não nos vemos? Você não deveria. As palavras de Zhou Qilin foram interrompidas abruptamente. Ele olhou para Zhou Zhenxiong ao lado dele, com medo em seus olhos. Zhou Zhenxiong obviamente também reconheceu Su Qin. No rosto cheio de rugas, pela primeira vez, revelou um olhar de pânico. Você é aquela garota da família Su? Família Su? Meu coração se moveu. Na capital, a única família rica com o sobrenome Su é aquela que já foi tão famosa quanto a família Zhou, mas que desmoronou da noite para o dia. Será que? Eu olhei para Su Qin. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, mas seus punhos cerrados revelaram a agitação em seu coração. Senhor Zhou, que boa memória. A voz de Su Qin não tinha um traço de emoção. Eu não esperava que você ainda se lembrasse de mim depois de tantos anos. Como você está aqui? A voz de Zhou Zhenxiong estava tremendo. Por que eu não poderia estar aqui? Su Qin perguntou de volta. Graças à sua família Zhou, passei 3 anos na prisão. Depois que saí, encontrei um emprego para me sustentar. Existe algum problema? Cada palavra dele atingiu como um martelo pesado os corações do pai e do filho Zhou. Eu finalmente entendi que foi Zhou Qin quem prejudicou Su Qin, fazendo com que ela fosse presa.
Aquele homem é do clã Zhou, e a negatividade do clã Su certamente está inextricavelmente ligada ao clã Zhou. Você está dizendo bobagens. O que aconteceu naquele ano foi culpa sua. Zhou Qimin rebateu com uma voz estridente. É mesmo? Su Qin zombou. Zhou Qimin. Naquele ano, para engolir os negócios da minha família, você planejou incriminar meu pai, forçando-o a pular de um prédio e cometer suicídio. E então deixou seu precioso filho fingir me cortejar e tirar as ações da Jinshen das minhas mãos. Quando descobri a verdade e fui confrontá-lo, ele me atacou de volta, dizendo que eu o havia ferido intencionalmente por amor e ódio. Que bons métodos vocês do clã Zhou têm. Havia um silêncio mortal no escritório. Olhando para Su Qin, uma angústia indescritível surgiu em meu coração. Então, ele carregava um passado tão pesado. O rosto de Zhou Zhenxion ficou vermelho arroxeado, gritando furiosamente, cheio de raiva, absurdo. Levem-na! Os guarda-costas atrás dele avançaram imediatamente. Dei um passo à frente e bloqueei Su Qin com firmeza. Quero ver quem se atreve a tocá-lo. Os guarda-costas foram intimidados pela minha aura e não ousaram dar meio passo à frente por um tempo. Bom. Zhou Zhenxion gritou bom 3 vezes seguidas, tremendo de raiva. Lindong, Su Qin, vocês vão me pagar. O clã Zhou nunca vai deixar isso barato. Depois de dizer isso, ele deixou o escritório com um grupo de pessoas, envergonhado. No enorme espaço, só restaram eu e Su Qin. Eu me virei para olhá-lo. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos revelavam uma teimosia indomável que se recusava a admitir a derrota. Por que você não me contou? Eu perguntei suavemente. O que adiantaria te contar? Su Qin ergueu os olhos e perguntou em resposta, deixá-lo sentir pena de mim. Ter pena de mim, Lindong? Eu não preciso disso. Eu não estou com pena de você. Eu olhei em seus olhos, extremamente sério. Estou angustiado por você. O corpo de Su Qin tremeu ligeiramente e ele rapidamente virou a cabeça, não querendo que eu visse seus olhos vermelhos. Já passou. Não passou. Eu o abracei gentilmente. Su Qin, acredite em mim. Eu não vou mais deixar você sofrer nem um pouco de injustiça. O que o clã Zhou deve a você, eu vou ajudá-lo, pouco a pouco, a recuperar tudo. Ele ficou em silêncio em meus braços por um longo tempo e finalmente respondeu com uma voz quase inaudível. Ok, eu sei. A partir deste momento, minha disputa com o clã Zhou começou oficialmente. Isso não é apenas para acertar as contas antigas com Liu Haiyan, mas também para vingar a vida destruída de Su Qin e seu pai, que morreu injustamente. O clã Zhou tem raízes profundas. Está entrincheirado na capital há muitos anos e é um gigante genuíno. Com minha força atual, confrontá-los de frente seria, sem dúvida, como bater um ovo contra uma pedra. Mas eu não estou mais sozinho. Eu tenho Su Qin. Tenho uma razão para vencer. A vingança do clã Zhou veio de forma inesperada. Primeiro, um cerco de relações públicas. Da noite para o dia, a internet se encheu de notícias negativas sobre mim: ingratidão, abandono da esposa original, vida privada caótica e insuportável. O império de negócios de Jinli parecia que ia desmoronar a qualquer momento. O pânico tomou conta dos funcionários da empresa. Os executivos se reuniram para me pedir ideias. Eu apenas disse calmamente: mantenham a calma. Não entrem em pânico. Então, pedi a Su Qin que enviasse cartas de advogados em nome da empresa para toda a mídia que espalhava boatos e contas de marketing em massa. Eu sabia que isso era apenas uma medida temporária. A verdadeira pressão ainda estava por vir, com certeza, em poucos dias. Departamentos como indústria e comércio, impostos e bombeiros vieram à porta um após o outro. Vários tipos de inspeções se seguiram, interrompendo completamente as operações normais da empresa. Eu estava lidando com todos os tipos de problemas freneticamente todos os dias. Su Qin sempre esteve ao meu lado, usando todas as suas conexões para me ajudar, mas a rede de relacionamentos do clã Zhou era muito grande. Nosso contra-ataque parecia uma gota d'água no oceano. Uma noite, voltei exausto para o apartamento. Su Qin me entregou um copo de leite morno. Lindong, ele estava cheio de preocupação. Por que não damos um passo para trás primeiro? Um passo para trás? Para onde vamos? Sair daqui, ir para o exterior. Su Qin olhou para mim. Com sua habilidade, você pode se reerguer em qualquer lugar. Não há necessidade de lutar contra eles até a morte.
Eu coloquei o copo de lado e segurei sua mão com força. Quanto mais eles reprimem loucamente, mais culpados eles se sentem. Caminhei até a janela, olhando para a cidade cheia de luzes. Quanto mais forte for a tempestade, mais perto estaremos do amanhecer. Imediatamente organizei um detetive particular. Quanto mais forte a tempestade, mais perto estamos do amanhecer. Imediatamente contratei um detetive particular. Investigar a fundo todos os bastidores da família Zhou ao longo dos anos, focando em Zhou Qiming e seu teimoso filho, Zhou Ziang. Estou convencido de que essa dupla de pai e filho não é flor que se cheire. Não demorou muito para o detetive entregar uma pilha grossa de documentos, registrando detalhadamente a supressão ilegal de rivais e a apropriação de bens estatais pela família Zhou. A manipulação de informações privilegiadas no mercado de ações e outros crimes foram gradualmente chocantes. O que me deixou ainda mais furioso foi que Zhou Ziang, esse playboy da capital, levava uma vida privada extremamente depravada e estava envolvido em vários casos de estupro. Acontece que a família Zhou tinha influência para cobertar tudo, e no fim nada aconteceu. Olhando para essas evidências, minhas mãos estavam tremendo. Isso já não era uma simples competição comercial, mas um crime de canibalismo. Entreguei os documentos a Su Qin, que ficou com o rosto frio depois de ler, e soltou apenas 4 palavras. Incontáveis crimes. Essas evidências são suficientes para condená-los à danação eterna. Eu disse, não são. Su Qin balançou a cabeça. São todas evidências indiretas, com o poder da família Zhou. Então, o que fazemos? Precisamos de uma testemunha crucial, alguém que possa derrubar completamente a família Zhou. Um lampejo de determinação brilhou nos olhos de Su Qin. Entendi imediatamente o que ele queria dizer e rejeitei na hora. Não, é muito perigoso. Essa é a única chance. Su Qin foi firme. Lin Dong, isso é uma questão pessoal minha. Eu preciso resolver isso pessoalmente. Olhei para ele, meu coração cheio de angústia. Eu sabia que ele estava certo. Mas como eu poderia suportar deixá-lo correr perigo? Acredite em mim. Su Qin apertou minha mão. Eu não sou mais aquele Su Qin impulsivo e imprudente de 3 anos atrás. No final, eu cedi. Elaboramos um plano detalhado. Su Qin entrou em contato com Zhou Ziang por iniciativa própria, fingindo submissão e buscando reconciliação, com a condição de que Zhou Ziang se encontrasse pessoalmente com ele. Zhou Ziang mordeu a isca, como esperado. Aos olhos dele, Su Qin não passava de um perdedor. Agora, buscando a reconciliação por iniciativa própria, devia estar em um beco sem saída. Ele até sonhava em reviver velhos tempos. O local do encontro foi marcado em um camarote de um clube sofisticado. Su Qin escondeu antecipadamente uma microcâmera e um gravador. Eu e a polícia nos emboscamos no camarote ao lado para garantir o sucesso da operação. Usei todas as minhas conexões e paguei caro para convidar um antigo líder justo e aposentado para testemunhar e comandar a operação. O tempo passava a cada segundo, e meu coração estava na garganta. A voz frívola de Zhou Ziang veio pelo fone de ouvido. Su Qin, eu sabia que você não conseguia me esquecer. Depois de tanto tempo, não vai ter jeito a não ser voltar para mim. Zhou Ziang, não vim para relembrar o passado, disse Su Qin com uma voz fria. Eu só quero saber como meu pai morreu naquele ano. Seu pai, ou Ziang zombou. Ele não servia para nada e se matou pulando de um prédio. O que eu tenho a ver com isso? Foi você quem o forçou à morte. E se fui eu? Zhou Ziang disse com orgulho. No mundo dos negócios, o vencedor leva tudo. Ele não conseguiu derrotar meu pai. E mereceu morrer. Su Qin, se você for esperto, me obedeça. Eu garanto que você terá uma vida tranquila para o resto da vida. Em seguida, sons de luta vieram pelo fone de ouvido. A voz de Su Qin estava cheia de terror. Me solta! Me solta! Eu esperei por esse dia por muito tempo. A voz de Zhou Ziang ficou lasciva. Meus punhos se fecharam instantaneamente. Minhas unhas se cravaram profundamente na palma da minha mão. O antigo líder ao meu lado tomou uma decisão imediata e ordenou em voz baixa. Ação! A porta foi arrombada com um chute, e a polícia invadiu o local. Eles derrubaram Zhou Ziang no chão na hora. Ele estava em choque. No momento em que viu a mim e a Su Qin, percebeu que havia caído em uma armadilha e gritou histericamente. Lin Dong! Su Qin! Vocês se atreveram a me enganar! Su Qin arrumou suas roupas. Olhando para ele de cima para baixo, ele disse com uma voz fria, Zhou Ziang. Eu disse, eu vou fazer você pagar o preço. Zhou Ziang foi preso no local.
Ele confessou pessoalmente todos os crimes da família Zhou contra a família Su. Essa gravação foi a gota d'água para a família Zhou. Zhou Qimin soube da notícia e sofreu um derrame na hora, ficando paralisado. Foi levado para o hospital. Zhou Qimin está sendo investigado por vários crimes financeiros. Quando a árvore cai, os macacos se dispersam. A outrora poderosa família Zhou desmoronou da noite para o dia. Todos aqueles que foram oprimidos pela família Zhou se manifestaram para denunciar seus crimes. Quando um muro está caindo, todos o empurram. A família Zhou foi completamente destruída. Minha empresa também teve um novo começo. Os parceiros que haviam rescindido os contratos voltaram pedindo reconciliação. O preço das ações disparou, atingindo novos patamares. Eu me tornei o vencedor final desse jogo. Fiquei em frente à janela panorâmica do escritório, olhando para o império comercial que havia construído. Meu coração estava em paz. Su Qin me abraçou suavemente por trás. Acabou. Sim, acabou. Virei-me, troquei um sorriso com ele. Tudo estava dito nas entrelinhas. Alguns meses depois, o caso de Liu Haiyan teve sua segunda audiência, após a queda da família Zhou. Suas esperanças de redução de pena foram completamente frustradas. O tribunal manteve a sentença original, 15 anos de prisão. Eu não fui à audiência naquele dia. Eu nunca mais quero ver aquele rosto que me dá nojo. Mais tarde, ouvi de Su Qin que Liu Haiyan chorou desesperadamente no tribunal, amaldiçoando meu nome sem parar. Ela disse que estava arrependida, mas não existe pílula do arrependimento neste mundo. Mais um ano se passou e minha empresa abriu capital com sucesso. Na cerimônia de toque de sino, ajoelhei-me em um joelho diante de toda a mídia nacional, tirei um anel de diamante que havia preparado há muito tempo. E olhei para Su Qin, com os olhos levemente marejados. Su Qin, obrigado por aparecer na minha vida. Foi você quem me ensinou o que é o amor verdadeiro. Casa comigo? As lágrimas de Su Qin escorreram instantaneamente. Ela assentiu, engasgando. Sim, aceito. Uma salva de palmas estrondosa ecoou por todo o salão. Coloquei o anel de diamante no dedo dela e a abracei com força. Na vida passada, fui enganado e perdi tudo. Fui traído e afogado no rio gelado. Nesta vida, renasci para me vingar. Superei todos os obstáculos e finalmente agarrei meu próprio raio de luz. A luz do sol brilhou sobre nós através da janela de vidro, quente e brilhante. Fim.